Bom, já nem sei qual parada que é, se é quinta, sexta, mas eu acho que é quinta parada cervejeira do dia. O tour tá, velho, absurdo, como vocês podem ver. A gente tá aqui agora na Bell's, em Kalamazoo. Na verdade, tem um rolezinho pra vir até aqui, tá? Fica aproximadamente a 85 milhas de Grand Rapids, mas é uma cervejaria muito famosa aqui nos Estados Unidos. Eu já tomei algumas, já tomei Hop Slam, já tomei Oberon e algumas outras, então vamos entrar pra conhecer mais uma cervejaria aqui. Bom, são aproximadamente 135 km de Grand Rapids até Kalamazoo, então não tem como fugir de uma viagem de carro se você realmente quiser conhecer a cervejaria Bell's. Essa é mais uma vantagem de se fazer aí uma excursão como essa que a gente fez com a Discovery Michigan, porque daí eles cuidam de todo o transporte, organização e você fica tranquilo para beber e aproveitar o passeio. Depois de 1 hora de estrada, chegamos na Bell's e ela é gigante. Isso tudo que vocês estão vendo é parte de um complexo da Bell's localizado em Comstock, que inclui até mesmo uma pequena fazenda de lúpulo particular da cervejaria. Chegamos lá e fomos muito bem recebidos pelo Michael, que é guia da Bell's, e logo de cara ele já nos deu as boas-vindas e nos serviu um belo copo de breja, então não tem como ser melhor, né? E vale dizer que esse local de entrada que vocês estão vendo no vídeo não é só cenário de exposição, essa é a área de produção da cervejaria e estava rolando braçagem nessas panelas no exato momento que começávamos ali o nosso tour. Tem hora que até fica meio barulhento, confere aí. So Oberon was 1992 and Two Hearted was 1997. Bom, como vocês sabem, fomos muito bem recebidos nos Estados Unidos e na Bell's não foi diferente. Então o nosso tour pela cervejaria foi exclusivo e tivemos acesso aí a todo o interior da fábrica. E eu fico feliz de mostrar isso tudo para vocês através desse vídeo. A história da Bell's começou muito tempo atrás, quando Larry Bell trabalhou em uma padaria e ficou fascinado pela atuação das leveduras. Esse interesse por leveduras acabou o levando a aprender mais também sobre cerveja. Ele virou homebrewer e foi aí que ele percebeu uma bela oportunidade de negócio. Como nos anos 80 era difícil comprar insumo cervejeiro naquela região, em 1983 Larry Bell decidiu abrir uma loja de insumos ali na cidade de Kalamazoo, fundando assim a Kalamazoo Brewing Company. O problema é que esse nome induziu as pessoas da região a erro, fazendo que elas pensassem aí que ali eles vendiam cervejas, quando na verdade só insumos eram vendidos. Diante daquela situação, Larry Bell enxergou uma outra oportunidade de negócio e decidiu dar ao povo o que eles queriam, sendo sua primeira cerveja comercializada no local em setembro de 1985. Com o passar desses mais de 30 anos, a Bell's cresceu muito e a cervejaria que começou produzindo apenas 60 litros por braçagem, hoje tem 2 unidades de produção, a antiga, que fica lá no centro de Kalamazoo, e esse novo complexo de Comstock, onde são produzidos aproximadamente 23 mil litros por braçagem, é muita coisa. 2 posições acima da Founders, segundo os relatórios de 2016 da Brewers Association, a produção anual da Bell's fica na 14ª posição no ranking geral dos Estados Unidos e na 7ª posição do ranking das crafts. Talvez pelo fato da Bell's não chegar no Brasil, muitos brasileiros não têm noção do tamanho dela. Até eu mesmo que conhecia a marca assumo que não tinha noção de quão enorme era a cervejaria e principalmente do que ela representa para o craft lá dos Estados Unidos. Vale até mesmo mencionar o quanto a Bell's é importante para Kalamazoo, pois além de empregar muita gente da região, a Bell's participa também de vários projetos sociais, apoiando até mesmo a rede de ensino da cidade. Isso é muito legal. Bom, o nosso tour foi espetacular e eu só tenho a agradecer aí ao Michael e a toda a equipe da Bell's pela recepção e atenção. This new bottling hall runs about 3 times as fast, puts out about 750 bottles every minute. At full speed, we're doing about 280 kegs each and every hour, so pretty fast keg line for sure. So this room illustrates ingredient number 2, which is our malt. This is our grain storage facility. Through these doors, we get 100,000 pounds of grain each and every day. A lot of grain flows through here. When you drink an Oberon all by itself, it tastes pretty fruity, right? Guess how much fruit goes into a batch of Oberon? None. We just stick to those 4 basic brewing ingredients. So all of that fruity flavor comes from the house ale yeast that we've been using since 1985. These are called foeders, giant oak barrels from France. What happens is winemakers have a big enemy. That enemy is called Brettanomyces. It's a strain of yeast called Brett. It's all in the air all around us, not very good for wine.
But for certain styles of beer, it can be a very good thing. It adds very tart, very refreshing, almost wine-like flavors. So that's what we're seeing here. We have 2 here and then 4 more in downtown Kalamazoo making our sour beers, of course. First pillar is analytics, testing each and every batch. Two Hearted, for instance, goes through 98 tests in this room before it's put into a bottle or a can. Second pillar is microbiology. So that's making sure our yeast is healthy each and every time we make a batch of beer, looking to make sure we're not growing any beer spoilers out in the brewery. And then our third pillar is our sensory program. We do have professional beer tasters here at Bell's. They have other jobs all throughout the brewery. That's not just their only job, but they taste each and every batch to make sure at the end of the day it tastes like Two Hearted. Bom, depois de fazer um tour simplesmente absurdo, sensacional, um dos melhores que eu já fiz lá na cervejaria Bell's, a gente vem aqui pro Bell's Eccentric Café, que na verdade é como se fosse um tap room, um bar da Bell's, e eles têm coisas aqui que são produzidas aqui em pequena escala, então tem coisas que você só consegue tomar nesse bar, produzida pela galera da Bell's. E tem coisas também sazonais que só rodam aqui o tap room da Bell's, então vamos conhecer lá dentro porque eu tô bem ansioso. Como o próprio nome diz, o Eccentric Café é um lugar excêntrico. Cervejas excelentes e pratos sensacionais fazem do Eccentric Café um lugar essencial a ser visitado na passagem por Kalamazoo. Esse ovo cozido com uma maionese temperada substituindo a gema era algo espetacular. Mas o dia ainda não tinha acabado, então depois disso voltamos para a estrada sentido Grand Rapids, onde iríamos fazer a nossa última parada do dia em uma cervejaria que foi construída onde no passado foi uma funerária. Apesar disso soar um pouco estranho, a cervejaria Vivan é um lugar lindo e tem cervejas muito interessantes. Para mim o destaque ficou com a Rabanango, que é uma sour ale envelhecida com manga e pimenta habanero, um espetáculo de cerveja. Olha que lugar lindo! Essa cervejaria se chama Vivan, fica aqui em Grand Rapids. Tem uma aparência assim, meio coisa, sei lá, parece templo, uma igreja, uma temática muito doida nesse lugar e cervejas sours pra caramba.